Amados, hoje o tema é capacidade que vem do alto, baseado em 1 Samuel 17. Então, eu gostaria de abordar esse tema com os irmãos. Numa das últimas pregações que o pastor Edinho fez, ele abordou o assunto do gigante Golias, que Davi enfrentou e derrotou. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, e eu já estou entrando direto no assunto hoje, foi o versículo 5. Amados, a Bíblia ela é viva. A Bíblia ela tem vida própria, porque a vida é Cristo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, cada dia ela renova a mensagem. Você pode ler um versículo durante uma semana inteira. E cada dia da semana você vai ter uma mensagem referente àquele versículo que você leu, e uma mensagem diferenciada, uma mensagem diferente, uma mensagem coloquial para aquela situação que você está vivendo, mesmo sendo o mesmo versículo todos os dias. É o espetáculo da graça de Deus na sua palavra. E uma das coisas, voltando no tema, no texto, que me chamou a atenção naquele dia, e cada vez, como eu disse, não quero ser repetitivo, mas cada vez que nós lemos, algo diferente nos chama a atenção. Me chamou a atenção o versículo 5, que diz que Golias tinha um capacete de bronze. Golias era um inimigo absolutamente preparado. Davi estava diante de uma derrota certa. Amados, Davi era incapaz de todos os aspectos que nós pudéssemos analisar nessa batalha. Davi ele era pequeno diante da grandiosidade do gigante Golias. Davi não era guerreiro, Golias era guerreiro, ele era preparado para a guerra. Davi nunca tinha lutado, eu imagino que Golias tinha um histórico de guerra muito grande. Como nós dizemos no meio comercial, um know-how, né? Golias tinha capacidade para vencer aquela guerra com um tapinha. Era ele dar um pé de ouvido, como a gente diz popularmente, em Davi, e ele derrotaria Davi. E Davi, ele, em sua incapacidade visível, em sua visível incapacidade física, moral, porque se nós formos analisar as palavras do irmão de Davi, o desmoralizaram, o colocaram abaixo, né? Porque o irmão dele falou: o que você, ô intrometido, vem fazer aqui? Era para você estar cuidando dos cordeirinhos, das ovelhas lá, não é para você estar aqui. E as palavras, elas muitas vezes nos desmerecem, elas nos colocam para baixo, elas nos puxam para trás. Mas o Senhor vem nos mostrar nesse texto que é Ele quem nos capacita. Capacidade vinda do alto. Nós não temos capacidade nenhuma, amados. Nada vem de nós. Eu gosto sempre de citar o texto da palavra que diz que do Senhor vem tanto querer como executar, tanto querer como fazer. É do Senhor que vem. Ele nos capacita, Ele nos gera a vontade de fazer, e é Ele quem gera em nós o fazer. Então tudo quando nós fazemos algo, tudo vem do Senhor. A força, a vontade, a capacidade, o entendimento daquilo que é para ser feito vem do Senhor. É Ele que nos orienta através do Espírito Santo. Então, amados,
Davi, diante daquela situação, ele entendeu que quem o capacitaria para aquela batalha era Deus, o Deus de Israel. E Golias, ele olha assim para Davi com um grande menosprezo, com um olhar de superioridade, achando não. Golias, ele sabia que a batalha dele era certa, a guerra, a vitória dele era certa. Tudo indicava a vitória dele. E com certeza no lugar dele nenhum de nós duvidaríamos da vitória. Então Golias, ele sabia que a vitória dele estava garantida diante daquela situação, diante daquilo que ele via. Era lógico, era claro, era evidente que a vitória de Golias estava garantida diante daquele molecote mirrado que estava o desafiando, menino desaforado, metido a besta, achando que ia derrotar um gigante. Nem tamanho tinha para lutar. A armadura que ele tentou vestir, ele não conseguiu vestir de tão pesada que era para ele. Diante daquele quadro, Davi olha para Golias e fala assim: olha, não sou eu que vou guerrear com você. Eu não tenho guerra contigo, Golias. Porque quem está aqui para guerrear com você é o Senhor dos exércitos. Ele fala assim: você vem contra mim com espadas e lanças. Ele reconhecendo o preparo de Golias. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E com uma funda na mão, uma pedrinha, ele lança aquela pedra. A pedra provavelmente bateu na cabeça de Golias. Amado, não tem lógica. Não tem lógica. Ele estava preparado para a guerra. Ele estava paramentado para a guerra. Ele estava com toda a defesa necessária para vencer aquela guerra, para que nada o atingisse. Mas o poder de Deus se manifestou no reconhecimento de Davi, que ele reconheceu: eu não sou capaz de nada, mas o Senhor dos exércitos vai guerrear por mim, e eu vou ser um simples instrumento na mão dele. Davi se tornou um destaque eterno, amados. Eternamente Davi será lembrado. Eu acredito que na glória Davi será lembrado, porque ele entendeu que ele tinha um chamado para exercer a glória de Deus naquele lugar e derrotar o inimigo. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E Davi derruba o gigante que estava com um capacete de bronze. Ele estava com um capacete de bronze, levou uma pedrada e caiu. Amados, sem lógica, sem nexo, uma história louca, uma história que não tem como se compreender pela lógica, pela ciência. Mas o Senhor agiu ali de forma sobrenatural na vida de Davi, usando a fé que Davi exerceu, usando o entendimento de Davi de que Deus estava ali, e ele se mostrou presente. E aquele gigante vem ao chão, e com a sua própria arma ele foi morto. Com a própria espada de Golias, Davi finalizou o trabalho, o matou. Ele poderia não matá-lo. Ele poderia simplesmente dizer: olha aqui, você está derrotado, você reconhece a sua derrota. Mas ele finalizou o inimigo por completo.
Amados, trazendo para a nossa vida nos dias de hoje, nós temos vivido uma guerra contra Golias. Nós temos vivido uma guerra contra um inimigo invisível. Um inimigo que tem dissipado, tem dizimado vidas. Um inimigo que tem nos causado grandes perdas. E a nossa guerra aparentemente é perdida, amados. A nossa batalha aparentemente tem para nós reservada apenas a derrota. Mas a palavra de Deus nos mostra nesse capítulo de 1 Reis 17 que a nossa vitória é garantida porque nós estamos vivendo em nome do Senhor Jesus. E pela sua graça, pela sua misericórdia, a nossa vitória está garantida. Como eu já disse em outro vídeo, podemos sim morrer. Esse corpo corruptível, esse corpo putrefado de pecado, esse corpo corrompido que nós temos, esse corpo cuja doença pode aniquilar, pode acabar com ele, mas nós receberemos em glória o nosso corpo transformado. E a morte será apenas uma passagem, ela não terá vitória sobre a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Então, amados, que nós possamos olhar para esse texto e ver em nós a capacidade de vencer todas as nossas guerras, vencer essa batalha que nós temos vivido, vencer as nossas batalhas diárias, porque nós estamos vivendo em nome do Senhor Jesus e pela sua graça, pela sua misericórdia nós temos vitória. Que essa palavra, amados, possa impactar os nossos corações nesse dia, nesse momento de luta, de dor, de tristeza que muitos têm vivido, de batalha, mas que essa palavra venha impactar o seu coração, de modo que você entenda que você tem vivido pela graça do Senhor Jesus e pela sua misericórdia que se renova a cada dia em nossas vidas, em minha vida e em sua vida. Que nós possamos dar graças, amados, a Deus por renovar a sua misericórdia cada dia, cada manhã em nossas vidas, como diz a sua palavra. E que nós possamos entender que nós temos vitória garantida em nome do Senhor Jesus e para a glória dele ser manifestada em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, amados, através dessa palavra que ele nos traz nesse momento. E que o nome dele seja glorificado a cada dia em nossas vidas. E que nós possamos viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Agradecer que diante de tanta luta, de tanta tristeza que temos vivido, o Senhor tem nos mantido em pé. O Senhor tem nos mantido vitoriosos para a honra e glória do seu nome. Oremos, amados. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem batalhado por nós. O inimigo tem gritado que nós somos incapazes. O inimigo tem tentado nos provar a nossa incapacidade. Realmente somos incapazes. Mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E isso nos capacita para a guerra, para a batalha, para o nosso dia a dia, para aquele enfrentamento diário que temos contra o inimigo invisível que é Satanás. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos aqui que ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre a nossa família, sobre cada um de nós. Mas nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, a vitória em Cristo, a vitória declarada pelo sangue do Cordeiro na cruz, aquele sangue que nós lembramos domingo, ceando com os irmãos, aquele sangue derramado que nos garantiu vitória, nos garantiu vida eterna e vida vitoriosa em Ti, Senhor.
Te oramos agradecidos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós da Igreja Missão e Vida. Da Igreja Evangélica Missão e Vida. Cada um de nós o Senhor tem cuidado, Pai. Então eu não vou pedir por nenhum dos irmãos. Eu quero te agradecer por cada cuidado, cada detalhe, Pai. Cada detalhe que o Senhor tem cuidado. E, Senhor, não vou citar o nome. Mas nesse momento eu quero que o Senhor visualize a lista de nomes dos irmãos da Igreja Evangélica Missão e Vida. Mas estão chegando novos irmãos, ó Pai. E por esses irmãos eu também agradeço, pela presença deles ali, naquele lugar. Pela presença deles, ó Deus, nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem também deles muito cuidado e renovado a sua graça e a sua misericórdia cada manhã na vida deles. E por isso nós te agradecemos, Senhor, em nome e por amor de Cristo, e para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém, Senhor. Amém. Amados, que Deus nos abençoe.